A paz do Senhor, amém? Amém. Nosso Pai. É quarta-feira mesmo, mas hoje é quarta-feira da vitória, irmãos. A paz do Senhor, amém? Amém. Eu quero agradecer a cada um de vocês que está aqui nos visitando. Fique muito à vontade, você também que já é de casa. Que a presença do Senhor possa tocar o seu coração. Sem mais demoras, as crianças até 8 anos estão indo para o culto. E a classe de discipulado também, tá? Vai estar lá atrás junto com o presbítero Duarte. E eu gostaria que você fosse abrindo a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 32, no versículo 4. Êxodo 32, capítulo 4. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, lá em Salmo 127, 2, diz assim: é inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dorme. Irmãos, nós não precisamos preocupar com nada. O Senhor dá enquanto os seus amados estão dormindo. Aleluias! Por isso não compensa, irmãos, nós ficarmos apavorados, preocupados, correndo de um lado para o outro, preocupados com o que nós vamos fazer, tentando às vezes pegar atalhos nas nossas vidas. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Pelo contrário, irmãos, vai ser só perda de tempo. Então nessa noite eu gostaria que você pensasse sobre isso. Os atalhos da vida que você tem pegado, aí muito cuidado. Compensa mais esperarmos os processos de Deus. É muito mais gratificante nós esperarmos o tempo certo do Senhor agir na nossa vida, na nossa causa. Eu sei que às vezes a gente fica ansioso, preocupado com algumas coisas, mas vai descansar, porque o Senhor está trabalhando na sua vida enquanto você está descansando. Se você ficar correndo atrás do alimento, correndo de um lado para o outro, correndo atrás das provisões, dos milagres, daquilo que Deus pode fazer, talvez você vai se perder em meio a tanto desespero. Mas o conselho nessa noite é esse: vai dormir, vai descansar, deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar. Amém? Em Êxodo 32, 4, diz assim a palavra do Senhor: ele recebeu o ouro e derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós louvamos o seu nome, engrandecemos o seu maravilhoso nome, Pai. Toma o lugar, aqui é todo seu. Espírito Santo, manifesta em nós o teu querer. Manifesta no nosso coração, meu Pai, os teus desígnios, Senhor. Os teus trajetos, Senhor, que todos eles, Senhor, consigamos cumprir, prosseguir, Pai. Sem parar no meio do caminho, sem confundir a direção, meu Deus. Pai, o Senhor conhece cada vida que aqui entrou. O Senhor conhece, Senhor, cada momento da nossa vida, cada momento da nossa existência, Senhor, por onde os nossos pés têm andado. O Senhor sabe, Senhor, de tudo aquilo, Senhor Jesus, que acontece dentro de nós. Por isso eu te entrego esse momento da palavra em tuas mãos, Pai. Fala conosco, som dos nossos corações, meu Deus. Que o Senhor possa manifestar a tua presença no nosso meio, Pai. Pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, graças a Deus, aleluia. Irmãos, nós bem já sabemos dos grandes feitos que o Senhor fez, quando o Senhor libertou o seu povo da terra do Egito, libertou o seu povo da escravidão. Nós sabemos dos muitos milagres, nós sabemos que Ele abriu o mar vermelho, nós sabemos que Ele mandou o maná do céu, nós sabemos das águas que brotaram das rochas, nós sabemos dos grandes feitos do Senhor, nós sabemos das 10 pragas,
Nós sabemos de tudo aquilo que o Senhor manifestou para que o seu povo fosse liberto da escravidão. E o Senhor leva esse povo agora a atravessar um deserto, atravessar um tempo de talvez sequidão, um tempo de maior dependência de Deus. Mas o Senhor passa com esse povo pelo deserto para os conduzir a uma nova terra, a uma nova vida. E é assim com o jeito que Ele faz conosco. É assim que Deus faz a nossa vida. Existem processos que nós estamos passando na caminhada. Muitas vezes comparamos esses processos com desertos. Sabemos que são tempos às vezes de seca. São tempos que a gente às vezes não consegue nem mesmo entender o que está se passando, o que está acontecendo. Nós sabemos que Deus fez, nós sabemos do poder de Deus, nós sabemos das maravilhas que Ele faz, das maravilhas que Ele já fez. Nós até cremos no que Ele irá fazer, que é grandioso. Mas esse percurso do deserto, esse percurso da sequidão, esse percurso dos questionamentos, irmãos, na maioria das vezes nos machuca, na maioria das vezes nos tira o foco. E eu gostaria de já começar falando para você algo aqui muito importante. Não perca o foco. Não perca a direção daquilo que o Senhor te estabeleceu. Sabe, o Senhor, Ele tem as estratégias dele já estabelecidas. O Senhor tem os mandamentos dele já todos estabelecidos. O Senhor tem as ordenanças dele todas estabelecidas aqui na palavra dele. Tudo já está aqui, irmãos. O Senhor já colocou o querer dele para nós. O Senhor já nos apresentou o seu propósito. O Senhor já nos mostrou o seu plano. E nós precisamos tomar cuidado para que no meio do percurso, no meio do caminho, nós não venhamos perder a direção. Nós não venhamos perder o foco que já estão estabelecidos na nossa vida. Eu gostaria de pedir você, por gentileza, que está com a sua Bíblia, que você ficasse com ela aberta, que a gente vai ler um pouquinho mais hoje. Êxodo 24, 12, diz assim, ó, lá atrás um pouquinho. Êxodo capítulo 24, versículo 12. Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá e eu lhe darei tábuas de pedra nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar ao povo. Moisés desapareceu na nuvem ao subir ao monte e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Irmãos, o Senhor então aqui ele chama Moisés ao monte Sinai para ali lhe entregar os mandamentos, ali entregar a aliança, para que fosse feito e cumprisse o povo essa aliança. E então esse tempo que Moisés está ali, e Moisés sabemos que é um líder que representava o povo então fica meio preocupado, ele começa a duvidar, ele começa a pensar, meu Deus, e agora? Onde está Moisés? Nós nem sabemos onde ele está, nós nem sabemos se Moisés vai voltar mais. E aí eu percebo que a atenção do povo começa a perder. O foco do povo ali começa a se desviar. E assim somos nós. Muitas vezes o Senhor traz até nós a sua direção. O Senhor coloca líderes dele na nossa vida. O Senhor coloca pessoas no nosso caminho para trazer direção para nós. E nós precisamos ter um cuidado para nós não perdermos no meio do caminho. Sabe por quê? Porque às vezes nós vamos querer tomar nossas próprias decisões. Nós vamos querer fazer algumas coisas que nós achamos que seja bom para aquele momento. Porque às vezes nós não estamos sabendo esperar. Nós não estamos tendo paciência. E aí o que a gente faz? A gente precisa procurar algum recurso às vezes que seja mais rápido, alguns atalhos que nos levam a caminhos mais rápidos, a caminhos que vão ser momentâneos, mas precisamos tomar muito cuidado com esses atalhos no tempo da espera. Precisamos tomar muito cuidado nesse tempo, nós precisamos tomar muita atenção na direção que Deus já estabeleceu diante de nós na nossa vida,
para que nós não venhamos fazer coisas a quais depois nós vamos sofrer grandes consequências. Sabe, irmãos, quando o Senhor ele estabelece Moisés aqui como líder do povo, o povo então ele precisa estar atento àquilo que o Senhor está dizendo a esse líder. E eu pergunto a você, quem são as pessoas que o Senhor colocou na sua vida para te ajudar na caminhada? Isso o Senhor me perguntou essa semana. Quem são as pessoas que eu coloquei na sua vida que você não pode desviar o foco? E eu gostaria que a igreja pensasse sobre isso. Quem são as pessoas que estão às vezes pagando um preço pela sua vida? Quem são as pessoas que estão, sabe, abrindo mão às vezes da sua própria vida, dos seus próprios sonhos, seus próprios projetos pessoais, para às vezes estar passando tempo orando por você, investindo tempo na sua vida, investindo tempo, sabe, aconselhando você. Às vezes é um amigo seu que Deus estabeleceu na sua vida. Às vezes é o seu marido, é a sua esposa. Quem é que o Senhor colocou na sua vida que você não está conseguindo perceber? Observe que tem pessoas em todo o tempo abrindo mão de tantas outras coisas que elas poderiam estar fazendo, para que você consiga ver com clareza a direção que Deus está trazendo para você. Sabe, irmão, nós temos falado muito sobre isso. Sobre nós não andarmos sozinhos, sobre nós não pegarmos esses atalhos dos achismos, sabe, querendo fazer as coisas com a própria força do nosso braço. Não, nós precisamos nos esforçar, mas não é no nosso poder, não é na nossa força. Nós precisamos esforçar, na força de Deus, é no poder do Senhor, irmãos. Porque no nosso próprio poder a gente vai realmente se desviar no meio do caminho, a gente vai perder o foco. Eu gostaria de sacudir você aqui nessa noite para falar com você: não perca a direção, não perca o foco. Se no meio do caminho você está precisando passar por um deserto, passar por um processo, ei, calma aí. Coloque os seus olhos firmes no Senhor, coloque os seus olhos firmes na promessa que o Senhor fez para a sua casa. Coloque os seus olhos firmes naquilo que o Senhor já ministrou no seu coração. Ei, não deixe que o tempo da espera te desanime. Não permita que o tempo da espera venha fazer com que você pare e procure outros deuses, pare no meio do caminho e procure se distrair com os outros ídolos. Lá em Êxodo 32, lá na frente um pouco, versículo 1, a partir do verso 1 diz assim, ó: quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu, trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Que impressionante, irmãos. Enquanto Moisés estava lá no monte, recebendo do Senhor uma direção, recebendo do Senhor ordenanças para o seu povo, o povo não consegue esperar esse tempo. E então o povo, nós percebemos aqui que ele faz um bezerro de ouro e começa a adorar esse bezerro de ouro. E eu gostaria de lembrar os irmãos que lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 20, tem uma ordenança estabelecida por Deus que diz assim: vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. Prestem muita atenção nele e obedeçam às suas instruções. Não se rebelem contra ele, pois é meu representante e não perdoará a sua rebeldia. Mas se tiverem o cuidado de obedecer e de seguir todas as minhas instruções, serei inimigo de seus inimigos e farei oposição aos que se opuserem a vocês. Irmãos, existia uma ordenança aqui. Existia uma ordenança de obediência.
Existia uma ordenança de não adorar outros deuses, de servir somente ao Senhor. Existia uma ordenança aqui de seguir os preceitos pré-estabelecidos por Deus. Quantos de nós, irmãos, no meio da caminhada, nós desviamos das promessas de Deus? Sabe por quê? Porque nós desobedecemos. Desviamos das promessas de Deus, sabe por quê, irmãos? Porque nós queremos pegar o atalho das nossas próprias decisões, dos nossos próprios achismos. Eu gostaria de perguntar a você: você está em desobediência nessa noite a tudo aquilo que o Senhor já te pediu para que você fizesse, para que você seguisse? Como está a sua vida? É uma noite de reflexão e eu gostaria que você refletisse hoje sobre a sua vida. Qual área na sua vida que tem se tornado um ídolo? O que na sua vida que está tomando o lugar da presença de Deus? O que é que está tirando o seu foco da presença de Deus? O que é que está tomando o lugar de Deus na sua vida? O que é que está fazendo você desviar a sua devoção? Ao invés de você ser devoto a Deus, você está sendo devoto a tantas outras coisas. Às vezes o mundo acha, irmãos, que nós estamos sendo escravos porque nós estamos seguindo a vontade de Deus. Mas eu digo que é o contrário. Nós somos livres porque as coisas do mundo não nos dominam mais. Sabe, irmãos, aquilo que nos escravizava hoje não nos escraviza mais. Isso é liberdade. É quando você olha para alguma coisa que te dominava e você consegue falar assim: olha, isso aqui não me domina mais. Sabe quando isso acontece, irmão? Quando você busca a presença do Senhor. Porque se não for a presença do Senhor, irmãos, nós não conseguimos romper com nenhuma tentação. Nós não conseguimos romper com nenhum vício. Nós não conseguimos sem a presença de Deus. Eu gostaria que você clamasse pela presença de Deus, que você ansiasse por essa presença de Deus, porque essa é a presença de Deus que vai distinguir você de todas as outras pessoas, que vai distinguir como você anda de toda forma que existe no mundo. É a presença de Deus, irmãos, que vai nos levar a lugares mais tranquilos, a passos verdejantes. É a presença de Deus que vai trazer paz ao nosso coração, trazer calma para a nossa alma. É a presença de Deus que vai nos tornar livres e não escravos. E se você está sendo escravo de alguma coisa nessa noite, querido, Jesus está aqui. A presença de Jesus está aqui. É a presença de Jesus que vai te ajudar a romper com toda a cadeia que te aprisiona. Aleluia! Com tudo aquilo que tem se tornado ídolo na sua vida, no seu coração. O Senhor está convidando nessa noite a você escolher somente pelo Senhor, a você entregar a sua vida somente para o Senhor, a não dividir a glória dele com mais nada, a não dividir a glória dele com mais ninguém. Aleluias! O Senhor tem você como propriedade especial. É como diz na palavra do Senhor. É a oração que Moisés fez para que o Senhor tivesse o povo dele como propriedade especial. E você é isso, sabia? Você é propriedade especial do Senhor. Aleluia! Não deixe que nenhum ídolo tome o lugar de Deus na sua vida. E quando eu falo de ídolo, querido, eu não falo só de ídolo retratado em uma imagem de gesso, em um ídolo somente retratado em uma escultura de gesso, não. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o seu coração, onde na verdade deveria ocupar a presença de Deus. Ídolo é tudo aquilo que você tem alimentado nos seus pensamentos, que você mesmo tenta lutar contra isso, mas você olha e fala assim: eu não consigo. E aí você fica preso nesse emaranhado de vida que é um ciclo vicioso de eu vou tentar sair daqui, mas você não consegue, você cai de novo, e aí você repete isso de novo. Ei, mas se você chamar Jesus, se você entregar para Jesus, querido, se você parar mesmo de frente com a presença de Deus e deixar Jesus entrar na sua vida, deixar Jesus tomar o seu ser por completo, eu tenho a convicção, a plena certeza que isso será diferente. Sabe, que essas cadeias vão ter um fim na sua vida, que você vai romper com tudo aquilo que está atrapalhando você de assumir algo mais sério com o Senhor. Sabe por quê? O Senhor não te convidou para dividir você com ninguém. O Senhor, Ele tem ciúmes de você, Ele quer você por inteiro.
Ele não quer você morno, Ele não quer você um dia vindo na presença do Senhor, um dia se achegando diante dEle e no outro dia servindo ao diabo. Não, querido, porque se você não serve a Deus, se você não faz a vontade do Senhor, não existe meio termo. Não existe. Se você não está fazendo a vontade do Senhor, se você não está ouvindo e seguindo a direção clara que o Senhor te deu, te direcionou, você está servindo ao diabo, sim. Hoje, escolhais a quem você vai servir. Escolhais a quem servais. Não fica aí nessa indecisão. Não fica, você está brincando com algo muito sério, que é a sua salvação. E nós não temos tempo mais para brincar. Nós não temos tempo para brincar de mais nada, essa é a verdade. Nós precisamos ser pessoas de decisão. Nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber que sem Jesus nós não podemos fazer mais nada. Que sem Jesus nós vamos viver uma vida mais ou menos aqui e depois, queridos, ainda nós vamos perder uma vida eterna com o Senhor. Mas com Jesus, você vai ter dias bons aqui nessa terra. Você vai ter dias difíceis, mas você não estará sozinho nesses dias difíceis. Você vai passar por esses desertos, você vai passar por esses processos, mas enquanto você estiver passando por esses processos, o Senhor vai estar te dando estratégia, o Senhor vai estar te dando direção, o Senhor vai levantar pessoas para te mostrar aquilo que você não está enxergando, porque quando nós estamos, às vezes, passando por uma luta, passando por um deserto, passando por algumas coisas difíceis, sabe, irmãos, às vezes nós não conseguimos enxergar algumas coisas, e aí o Senhor levanta pessoas, sabe, para estar do nosso lado, nos mostrando algumas coisas que nós precisamos aprender. Então, até quando nós vamos ser tão inconstantes? Até quando nós vamos ser tão apressados? Até quando nós vamos duvidar do que Deus está fazendo só porque está demorando um pouquinho? Aos nossos olhos está demorando, mas para o Senhor está no tempo certo. Para o povo, Moisés estava demorando esses 40 dias e 40 noites lá no monte. Mas olha o que Deus estava fazendo nesse tempo. Deus estava traçando projetos lindos para o povo. Irmãos, e é assim na demora da vida, na espera da vida, o Senhor está traçando coisas novas para nós. O Senhor está traçando as suas alianças para com a nossa vida. Sabe, não pegue no meio do caminho atalhos e não faça deuses para você só para suprir a sua carência, só para diminuir um pouquinho a sua dúvida, sabe? Porque as lutas estão grandes. Não faça isso, querido. Firme os seus olhos no Senhor. Aleluias. Aleluias. Até quando eu vou saber o bem que preciso fazer, mas continuarei não fazendo? Até quando, irmãos, nós sabemos que precisamos fazer tantas coisas? E fazer o bem, irmãos, é fazer o bem mesmo, sabe? É aquela visita que o Senhor já colocou no seu coração e você continua não fazendo. Isso que é querer fazer o bem e não fazer. Aquele abraço que você poderia ter dado e você não dá. Aquele conselho que você poderia estar aconselhando, mas você não consegue, sabe por quê? Talvez sua falta de tempo, o seu medo, a sua preocupação, o seu temor, o medo do que as pessoas vão pensar, o medo da reação das pessoas. Ei, não tenha medo de nada disso. Se você precisa fazer algo bem, faça o bem. Só um minuto, irmãos. Até quando eu não vou obedecer às instruções do Senhor? Até quando eu vou me rebelar? Sabe, até quando eu vou ser rebelde às instruções do Senhor? Até quando eu vou ficar me debatendo com a ordem que o Senhor já mostrou? Até quando eu vou fingir, desculpa a expressão, irmãos, de sonsa? Até quando eu vou fingir que não é comigo que Deus está falando? Até quando eu vou fingir que eu não preciso da presença do Senhor para nada? Até quando eu vou continuar achando que as minhas mãos são potentes o suficiente para fazer grandes coisas acontecerem? Até quando, irmãos, nós vamos achar que nós não precisamos mais da presença do Senhor e que nós queremos usar outros meios para atrair, achando que nós vamos atrair a presença do Senhor com outros meios? Não, irmãos.
Nós precisamos continuar com a instrução inicial de Deus. Não vai achando que só porque está demorando e aí no meio do percurso você pode pegar uma outra instrução e fazer do seu jeito, não. Se está demorando, continua quietinho aí onde o Senhor te chamou. Não sai dessa posição, não. Se você não está vendo saída, se você está olhando para os lados, está vendo sequidão, se você está preocupado, se você está achando que você vai morrer aí nessa situação, você está achando que não tem mais jeito, sabe de uma coisa? Eu imagino que, eu estou conjecturando e imaginando ao mesmo tempo aqui, irmãos. Eu imagino que talvez tenha sido até um pouco mais fácil, eu não sei se eu estou errando na minha fala, mas eu imagino que talvez tenha sido até um pouco mais fácil o povo ser tirado do Egito do que o Egito ter sido tirado do povo, irmãos. Até hoje eu acho que a situação é mais complicada, sabe por quê, irmãos? Porque quando o Egito precisa ser tirado de dentro de nós, e quando eu falo Egito, eu estou falando de mundo, eu estou falando de ordenanças que não tem nada a ver com aquilo que Deus me pediu para fazer. Irmãos, isso não dá certo. Não dá certo, sabe por quê? A gente que precisa abrir o coração. Quando o Egito precisa ser arrancado de dentro de nós, é nós que precisamos permitir que Deus faça isso. Por isso que eu acho que é até mais difícil. Porque o povo sai do Egito, Deus fez, irmãos, Deus faz. Deus faz também o Egito sair de dentro de você, mas você precisa permitir. Você precisa abrir a porta do seu coração. E até quando você vai dar um aí de fortão, de fortuna? Até quando você vai ficar nessa resistência aí, querido? Deixa o Senhor entrar no seu coração. O diabo, ele é sujeito, ele quer arrombar com a tua vida, ele quer acabar com a sua vida. Mas Jesus não. Jesus, ele vem com a voz doce e suave dele, sabe? Ele vem, ele manda o Espírito Santo, ele vem em forma de Espírito Santo. O Espírito Santo, através de nós, dentro de nós, ele diz bem suave ao nosso coração: ei, abre a porta do seu coração nessa noite. Deixa eu entrar, deixa eu fazer uma refeição aí com você, deixa eu ser o seu amigo, deixa eu cuidar da sua vida, deixa eu escrever uma nova história, deixa eu te ajudar aí em meio a esse deserto, sabe? Deixa eu passar com você esse deserto, deixa eu passar com você esse momento difícil. Ei, filha, não passa sozinha não. Se está doendo, ei, aguenta aí, mas aguenta com Jesus, sabe? Não perde o caminho não. Não deixe que isso aconteça com você não, porque tem grandes coisas aí para acontecer na sua vida, sabe? Tem grandes promessas para acontecer na nossa vida, irmão. A presença de Deus não morreu, a presença de Deus não parou. A presença de Deus continua a mesma. Mas o Egito precisa ser tirado de dentro de nós. A idolatria, os falsos ídolos, a falta de tempo para estar na presença do Senhor. E quando eu falo estar na presença do Senhor, irmãos, eu estou falando de você entrar para dentro do teu quarto e falar com o Senhor. Como eu estou conversando com você. Quantas pessoas às vezes vêm falar comigo algumas coisas e eu falo com elas: conversa comigo, como você está falando comigo. Essa semana eu falei isso para uma pessoa: fala com Deus como você está falando comigo. Porque, irmãos, Ele não demora, sabe? Quando nós rasgamos o nosso coração sem máscaras, não adianta a gente chegar diante dele e falar: irmão, Senhor, eu sou forte o suficiente, sabe? Eu vou conseguir romper, enquanto na verdade a gente não está conseguindo romper com algumas cadeias, com algumas coisas. Seria muito melhor se o povo, ao invés de ter procurado adorar um ídolo, o povo tivesse se quebrantado novamente diante do Senhor. Nós vemos aí na história, irmãos, toda vez que o povo se arrependia, o povo se quebrantava, vinha o perdão do Senhor, o Senhor agia. Sabe por quê, irmãos? O Senhor, ele trabalha dentro do arrependimento. Não adianta diante dele nós chegarmos com máscaras. Diante do Senhor precisamos ir em forma de arrependimento. Porque quando nós nos arrependemos, o Senhor entra em nossas vidas, sabe? E dá uma nova chance. O Senhor é um Deus de justiça, mas Ele é tão misericordioso, Ele é tão amoroso, irmãos. E se você nessa noite se arrepender de tudo aquilo que você está fazendo, que é contrário já àquilo que Deus estabeleceu na sua vida, se você se arrepender hoje, vai chegar hoje salvação para você. Não vai demorar nem um minuto sequer. Vai chegar hoje salvação na sua vida, na sua casa. Êxodo 32, 8. Como se desviar
desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro. Curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: vi como esse povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado e eu lançarei contra eles a minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Irmãos, perceba que como o povo se desviou depressa e como Deus disse, percebeu que como aquele povo era teimoso, era um povo rebelde. Sabe, irmãos, nós não podemos nos rebelar contra Deus. Se Deus deixou uma ordem, permaneça nessa ordem. Se você está passando por um tempo de espera, fica quietinho nesse tempo de espera. Não vai correr atrás de inventar solução aí no meio do caminho, não, que vai dar ruim. Fica quietinho, faça como nós lemos no início. Vai dormir, vai descansar. Talvez dormir seja a melhor coisa que você vai fazer. Descansar talvez seja a melhor coisa que você vai fazer hoje. Talvez a sua estratégia para essa semana fosse guerrear, pegar as armas, pegar a espada, e ir para a guerra, e ir de frente, e afrontando. Ei, o Senhor está falando assim, ó, muda a estratégia. A estratégia é: fique quietinho, vai descansar, vai dormir. Espera esse tempo da espera. Passe por esse tempo da espera sem inventar aí coisas mirabolantes. É um conselho que eu quero deixar para você nessa noite. Fica quietinho. Não sai desse posicionamento não. Fica quietinho aí. Sabe? Deixa o Senhor tratar algumas coisas dentro de você nesse período. Deixa o Senhor manifestar aquilo que Ele quer manifestar dentro de você. Porque todas as vezes, irmãos, que o homem fica diante da glória do Senhor, a glória do Senhor reflete em sua face. Sabe? E essa glória refletida, irmãos, é aquilo que vai clarear, sabe? Não só a nossa vida, mas a vida do outro. Por isso nós precisamos passar tempo na presença do Senhor. Precisamos passar tempo diante da glória do Senhor, para que essa glória venha resplandecer na nossa vida. O Êxodo 32, 25. Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou: todos que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e juntem-se a mim. Depois dessa desobediência, irmãos, depois que o povo se rebelou contra Deus, fazendo esse bezerro de ouro, né? Então Moisés traça essa estratégia aqui para o povo, né? Todos que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e juntem-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. 27, ó. Moisés lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um de vocês pegue sua espada e vão e voltem de uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés, e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. 29. Então Moisés disse aos levitas: hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram mesmo quando tiveram de matar os seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberam dele uma bênção. Note aí no versículo 26 que diz: todos que estiverem do lado do Senhor, junte-se a mim. Ou seja, irmãos, não tem meio termo. Fica do lado do profeta, que é melhor para você. Quando eu digo profeta, eu estou falando da presença de Deus. Fica do lado da presença de Deus, que é muito melhor. Fica quietinho aí do lado da presença de Deus. Se você errou, ou se o povo aí na sua casa está errando ou errou, fica quietinho aí do lado do homem de Deus. O que é isso? Fica quietinho nas estratégias que Deus está te dando. Sabe? Fique atento à direção que Deus está te dando. Mesmo depois, talvez, de você ter errado. Mesmo depois de você ter pecado. Mesmo depois de você ter pegado atalhos aí. Mesmo depois de você ter adorado outro ídolo. Mesmo depois de você ter se afastado do caminho do Senhor. A ordem agora é: fique do lado do profeta. Ou seja, fica do lado da presença do Senhor. Se arrependa hoje.
Se conserte hoje, não existe meio termo. Nós vamos precisar ficar, irmãos, do lado da palavra do Senhor. E mesmo quando nós nos arrependemos por desobedecermos a Deus, nós teremos consequências dos nossos atos. Observe que aí nós lemos que cerca de 3.000 pessoas morreram. Algumas ficaram aí do lado do profeta, e as outras, todos aqueles que ficaram aí quietinhos na presença do profeta, na presença do Senhor, precisaram matar filhos, amigos, vizinhos. Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração aqui, irmãos? Que muitas vezes, quando nós erramos, quando nós andamos por caminhos longe do Senhor, nós nos arrependemos, ainda assim, nós teremos algumas consequências para ter com ela. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele é justiça. Sabe, são as sementes que nós semeamos na vida. Eu gostaria de despertar você nessa noite. Pense 2 vezes antes. Se precisar, você pensa 3, 4, 5, 10. Para você não fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Pense bem. Porque o Senhor vai aceitar sim o seu arrependimento. O Senhor vai aceitar o seu conserto. O Senhor vai aceitar sim quando você se arrepender verdadeiramente. Mas vão existir as consequências. Sabe, se nós pensarmos bem naquilo que nós estamos fazendo, se antes de você agir, você pensar, você pode evitar perder pessoas que você tanto ama. Como essas pessoas perderam filhos, vizinhos, amigos, parentes. Pense bem. Sabe, se você está andando longe da presença do Senhor, fazendo aquilo que desagrada o coração de Deus, pensa bem naquilo que você está fazendo. Pensa bem por onde você está andando. Pensa bem nos ídolos que você está construindo aí na sua vida. E esses ídolos, irmãos, são ídolos de desobediência. É isso que o Senhor está querendo despertar a igreja nessa noite. É o ídolo da desobediência. Sabe, o ídolo de querer afrontar a Deus, querer afrontar aquilo que Deus já te pediu para fazer. Aquilo que está contido na palavra do Senhor. A direção que Deus está te dando. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, irmãos. Não existe outro caminho. Sabe, qualquer outro caminho que fuja de Jesus, que é o centro, irmãos, é um caminho de desobediência a Deus. Portanto, se você está andando nesse caminho de desobediência, pare hoje. Porque vão existir as consequências. Vão existir, irmãos, e não queira perder. Talvez você está aí, sabe, levando muito na brincadeira. E hoje o Senhor está falando muito sério com você. Para enquanto há tempo. Para enquanto as consequências não sejam tão desastrosas na sua vida. Para. Chega, basta, dá um fim. Queira andar nos caminhos do Senhor. Queira conhecer a presença de Deus. Sabe, eu sei que às vezes você pensa, mas esse caminho parece chato, esse caminho parece ruim. O prazer do mundo é tão legal, é tão gostoso. Então fala isso com o Senhor, fala para Deus: Jesus, eu não vejo graça. Eu não estou conseguindo enxergar graça, eu não estou conseguindo amar o teu caminho. As pessoas estão pregando para mim, eu estou lendo a tua palavra, mas eu não estou conseguindo. Fala para Deus, coloca essa dificuldade que você está tendo diante de Deus. Ora pela sua casa, coloca a dificuldade que a sua casa está tendo de servir ao Senhor. Talvez você está aqui, só você busca o Senhor, só você se entrega ao Senhor, só você adora o Senhor. Ora, ora. A estratégia é a oração, não mudou, é a mesma estratégia. Ora, fala com Deus isso. Ao invés de falar com um, falar com o outro, não estou dizendo que você não deva falar assim. Você deve procurar pessoas, seus líderes, pessoas maduras na fé para te aconselhar. Ei, mas deixa eu te dar um conselho, corre para Deus. Sabe, rasga o seu coração diante de Deus. Pense muito, mas muito bem antes de você ceder às tentações. Pense muito bem antes de você pecar contra o Senhor. Eu não estou botando terror em ninguém, irmãos. Eu estou querendo despertar o seu coração. Eu estou apenas pregando a verdade, que é a palavra do Senhor. Sabe, Jesus é amor, Jesus é misericordioso e Jesus é justiça. Jesus quer você para Ele. Jesus quer você por inteiro. Jesus não quer dividir você com
diabo, Jesus não quer dividir você com o mundo. Não. Pelo contrário, Jesus quer você por inteiro. Nós estamos terminando. Êxodo 32, versículo 30 diz assim, ó, no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por esse pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível esse povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoes o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. Forte, né, irmãos? Olha o que um líder está falando. O líder Moisés está intercedendo pelo povo. Está pedindo a Deus que não destrua aquele povo. Está pedindo a Deus que ajude aquele povo a romper com seus pecados. E Moisés, ele se entrega tanto nesse momento, sabe, que ele fala: então risca o meu nome se não fores perdoar o povo, risca o meu nome. Olha que semelhança com o que Cristo fez por nós, irmãos. Se entregou por nós, abriu mão de si próprio, deu a si próprio. Jesus fez isso por nós, ele se entregou por nós, ele se anulou por nós. Êxodo 33:3 diz: subam à terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Que desastre, irmãos! Por causa da desobediência, Deus agora disse que não iria andar no meio do povo. No término do percurso, ele não iria junto, a presença dele não iria junto. Então, em Êxodo 33:12, então Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste que enviarias comigo. Declaraste: eu conheço pelo nome e me agrado de você. Olha o versículo 13. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Versículo 15. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com o teu favor? Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Irmãos, que forte! Moisés aqui disse que se a presença de Deus não fosse, irmãos, melhor que eles nem fossem, nem continuassem. Que tamanha piedade, irmãos! Que homem de intercessão é esse? Muito forte, irmãos. Quantos líderes se colocam em nosso lugar, sabe? Quantos líderes estão intercedendo pela nossa vida? Quantos líderes, irmãos, estão pagando preço, como eu disse aqui? E é isso que nós estamos precisando, de pessoas que estão abrindo mão, sabe, irmãos, dos seus sonhos, das suas vontades, sabe, para nos ajudar na caminhada. Eu gostaria de falar para você: honre as pessoas que Deus está colocando do seu lado, honre a sua casa, honre a autoridade que está lá dentro da sua casa, sabe, honra seu marido, honra de verdade. Sabe, não pense que às vezes as coisas estão demorando, pelo contrário, está tudo no tempo de Deus, tudo está no processo de Deus, tudo está na vontade de Deus. Se você continuar firme, irmãos, se você não desviar o foco, a promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida, aleluias. Gostaria que você colocasse sobre os seus pés. Aleluias. Êxodo 34:5 diz assim: então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou seu nome Javé. O Senhor passou diante de Moisés proclamando: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Olha o que ele diz para Moisés: sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Olha o que o Senhor está falando na palavra, irmãos. Contudo, não absolvo o culpado,
trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. No mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e adorou. No 9, Em seguida disse: Senhor, se é verdade que te agradas de mim, peço que nos acompanhes na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, mas eu te peço que perdoes nossa maldade e nosso pecado. Toma-nos como tua propriedade especial. Que oração é essa, irmãos? Aleluias. O Senhor respondeu: faço hoje uma aliança com você na presença de todo o seu povo. Realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou lugar algum da terra. E todos ao seu redor verão o poder do Senhor, o poder temível que demonstrarei em seu favor. Observe com atenção, porém, tudo o que eu lhe ordeno hoje. Irei à sua frente e expulsarei os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Aleluias! Irmãos, que oração que Moisés fez. Torna-nos como propriedade especial. Será que você pode falar isso com o Senhor nessa noite? A palavra do Senhor aqui está dizendo: observe com atenção tudo que eu lhe ordenei, e você verá as maravilhas que eu posso fazer. Tudo está ligado à obediência. Tudo está ligado à obediência. Irmãos, eu falei muitas coisas, eu li vários trechos da Bíblia. Mas se você for para casa lembrando dessa palavra, obediência, você vai voltar com tudo para sua casa. E digo mais, se você cumprir essa palavrinha na sua vida, você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer. Se você permanecer firme, não desviando o foco em nenhum momento, não desviando a sua atenção, observando atentamente a direção que Deus tem dado ao líder, a direção que Deus tem dado às pessoas que estão falando com você, a direção que Deus tem dado na sua vida, você vai ver maravilhas acontecer na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o tempo certo de acontecer. Não apresse as coisas. Não apresse. Se você está no deserto nessa noite, a ordem é: fica quietinho. Não procura coisas aí com as suas mãos, não. Fica quietinho. Descansa. Vai dormir, é melhor. Vai dormir, vai descansar. Mas não vai lutar com as suas mãos, não. Não vai fazer aquilo que desagrada o coração de Deus, não. Pense bem, como eu preguei aqui nessa noite. Pense bem naquilo que você está fazendo. Pense bem nos ídolos que têm tomado conta do seu coração. Pense bem no ídolo da desobediência que você está aí semeando, adorando. A sua devoção, precisa ser somente ao Senhor. E enquanto o ministério de louvor está cantando, se você sentir no coração de dar um passo à frente, pode vir que eu vou estar orando por você. Eu não sei o que é que Deus falou com você. Você sabe o que Deus ministrou no seu coração. Se é a respeito de que você está sendo rebelde à voz do seu líder, se é a respeito que você está duvidando do tempo de Deus e aí você está procurando fazer outras coisas que não agradam a Deus para fazer do seu jeito. Eu não sei o que Deus falou. Eu não sei se você é esse líder aí que está passando tempo na presença de Deus e Deus está te revelando as coisas. E talvez o povo está desacreditando de você. Só escute o que Deus está fazendo. Só perceba o movimento que Deus está fazendo. Aleluia. Enquanto a canção está sendo ministrada, faça isso. Dê um passo à frente. Ou então, fale com Deus aí no seu lugar. Aleluias. Aleluias. Quantas vezes nós queremos fazer do jeito que a gente pensa, né? Quantas vezes a gente quer fazer do jeito que a gente acha? Sem tua graça. Aleluia. Oh, Jesus. Sim, Jesus, nós precisamos da sua presença. Nós precisamos, sem a tua presença, nós não podemos prosseguir, Jesus. Oh, meu Pai. Oh, Jesus. Oh, aleluia. Oh, Jesus.
você estiver aqui, eu sei que eu venço. Diga isso pra ele. Então enche Isso, fala isso pra ele. até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Isso, vai falando com o Senhor. Fala com o Senhor, não deixe pra depois. Talvez o depois não dê mais tempo. Tudo que você tem agora nas suas mãos é hoje. Aleluia. Fala isso pra ele. Todo meu ser se enche de vontade. Aleluia. Reina o Espírito sobre a carne. Diga então, liberta-me de mim. Liberta-me de mim. Declara isso nessa noite. Isso. Você talvez está sendo maior isso. Porque você está alimentando o seu destino da prazer. Deixe isso hoje através do Senhor. Nós queremos a sua presença, Jesus. Somente a sua presença, Jesus. Nós queremos ser o seu rosto. Vamos orar. Ah, Jesus. Nós cremos, Jesus, na sua direção. E nós não estamos duvidando, meu Pai, nessa noite, Senhor. Só porque está demorando a promessa se cumprir. Só porque talvez Jesus não está do jeito que a gente está achando que devia estar. Nós queremos depositar, Senhor, a nossa adoração diante do Senhor nessa noite, Deus. Queremos largar aqui nessa noite tudo aquilo, Senhor, que se tornou um ídolo na nossa vida. Ah, Jesus, tudo aquilo que está tomando o teu lugar. Tudo aquilo que está tomando o lugar da tua presença, Jesus. Nós só precisamos da sua presença, Senhor. E nada mais pode tomar o lugar dela, Jesus. Nada mais pode tomar o espaço da nossa vida, Senhor, que é o lugar reservado para a sua presença. Nós queremos, Senhor, ter a sua presença até nós sermos um com o outro, meu Pai. Até, Senhor, parecermos tanto com o Senhor, a ponto, Senhor, de demonstrarmos isso ao mundo. Queremos passar tanto tempo na tua presença, a ponto, Senhor, do nosso rosto refletir essa glória, Jesus. Ah, Jesus, não queremos refletir quem nós somos, as pessoas. Longe disso, Jesus. Queremos transmitir a sua glória. Queremos transmitir o teu poder, a tua presença, Jesus. Por isso, Senhor, mesmo quando nós estivermos sem forças para buscar a tua presença, Pai, invade-nos com a tua presença, invade-nos, Senhor, com o teu poder, invade-nos com o teu impulsionamento dentro de nós, Senhor, até ficarmos bem pertinho do Senhor. Até, Senhor Jesus, estarmos, Senhor, um com o outro, numa perfeita fusão, meu Pai. É isso que nós estamos orando nessa noite, para que possamos ser libertos de nós mesmos, libertos da nossa vontade, libertos do pecado, libertos, Senhor, de todas as cadeias.